Graça e paz a todos. Eu desejar um ótimo dia para você, qualquer horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje nós estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês sobre a escatologia. E hoje como tema, qual que é o tema? As 7 trombetas. As 7 trombetas. A gente vai falar de um tema mais amado pelo público cristão, só que não, todo mundo tem medo das trombetas. E hoje a gente vai explicar um pouco do que vai acontecer nessas trombetas, por causa que a gente fez um vídeo da grande tribulação e não focou muito. Sim. Esse aqui, a gente não focou muito nos acontecimentos da trombeta. E nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho do que vai acontecer lá. Amém? Isso aí. Solta a vinheta. Solta a vinheta. As 7 trombetas é o assunto mais temido pelo público cristão. Sim. E também o ímpio. Quando você vai falar de trombeta, ele fica com dúvida. Nossa, como que será que é? Você fala um pouco. A primeira vez que foi falado dessas trombetas pra mim foi ele. O Elton falou pra mim. Eu não era crente. E ele começou. A primeira vez que falaram pra mim da Bíblia foi logo essa parte aqui. Foi ele. Aí ele começou a falar o que ia acontecer. E eu ficava, meu Deus. Mas... E aí, agora, como é que fica? Mas será que Jesus volta? Ele volta, vai voltar, vai acontecer isso aqui. Falei, meu pai amado. Aí foi isso que me trouxe pro evangelho. Porque toda vez que eu ia fazer algo de errado, eu lembrava do que ele falou e tal. É bom. A gente vê o que vai acontecer no final. E o que a gente vai falar, então, hoje é das 7 trombetas. E eu vou usar aqui o texto que está em Apocalipse capítulo 8, do versículo 6 em diante, e depois a última trombeta está no capítulo 11. E a gente vai tratar um pouquinho dessas trombetas. E enquanto eu vou pôr aqui o versículo, irmão, quiser falar alguma coisa? Certo. Aqui nós vamos ver cada trombeta e vamos estar analisando também como cada uma vai estar acontecendo. As trombetas que vai tocar é os anjos, isso já é para deixar muito claro. Então, nós vamos entender um pouquinho o que acontece. Mas, tipo assim, os anjos que vai tocar, eles vão pegar por eles mesmos, vão tocar. Tipo, eu deu vontade de tocar uma trombeta, eu vou tocar. Não, a trombeta é de Deus. A trombeta é de Deus. Só vai acontecer na ordem que Deus colocou. Com certeza, eles não vão chegar do nada, tô com um tédio aqui. Vou tocar uma trombetinha, vai tocar e vai cair o negócio. Não é assim que funciona. Não é assim. Então vamos pra primeira. Vamos lá. Primeira trombeta, Apocalipse 6, capítulo 8, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Certo. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, o qual foi queimada na terça parte. Foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Olha só, então nós vemos que a primeira trombeta ela foi tocada. E o que acontece quando essa trombeta é tocada? Tem granizo, fogo misturado com sangue, que são lançados sobre a terra. E tipo assim, no texto aqui tá falando que vai queimar uma terça parte. O que é uma terça parte? Pega a terra inteira, divide ela em 3 pedaços por iguais e lança um fora. Isso é uma terça parte. Isso é o que vai acontecer. Então é muita coisa. E é uma mensagem de juízo sobre a criação, natureza atingida, que é as árvores. Então essa é a primeira trombeta. É isso mesmo. Agora vamos ver o que vai acontecer na segunda. Na segunda, vamos lá. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte da naus. Olha, meu Deus, então, tipo assim, o João viu alguma coisa caindo como se fosse uma montanha pegando fogo.
dá a entender Então, que parece um meteoro. Sim, parece um Caiu. meteoro pegando fogo. É o que nós vemos hoje em dia, os meteoros quando caem, até que sejam pequenos, eles caem pegando fogo quando entra na atmosfera da Terra. Isso. Só que esse é muito grande. Esse é muito grande, porque João ele fala que é uma montanha. Não sei se vocês já ficaram perto de alguma montanha. Eu já vi fotos de pessoas perto de uma montanha. Você fica assim, ó, vira uma formiga. Então vai cair uma pedra imensa, talvez um meteoro. Nós não tá afirmando que nós só tem uma ideia, porque vai acontecer ainda, como o João viu naquela época, não existia, ele nunca tinha visto. Então ele teve que comparar. Isso mesmo, ele teve que comparar com alguma coisa. Então vai cair alguma coisa no mar, parecendo uma montanha pegando fogo. Que pra nós, ao nosso ver, parece que é um meteorito. E vai destruir uma terça parte da vida que tinha no mar. No mar agora. Antes foi nas florestas, que é nas árvores, né? Aonde o João viu. E agora é no mar, que é a terça parte das criaturas. E o mar é maior que a vegetação do planeta. Pois é. Como eu costumo dizer, às vezes, quando eu tô conversando com meus clientes, quando a gente toca no assunto da Terra, eu falo direto, o planeta tinha que se chamar planeta água, porque tem mais água do que... Agora imagina, pega todas as águas do mundo, divide em três partes e lança uma fora. Sim. É o que vai acontecer com essa queda desse meteoro. Nós vamos ver isso na segunda trombeta, que a terça parte é destruída. E vamos ver que é um juízo sobre os mares e o comércio marítimo. Isso porque mesmo. Nós vamos ver que a parte do navio tá destruída e tudo. Isso mesmo, porque quando falou aqui, ó, terça parte da naus, tá falando de navio. Naus é navio. Sim. Entendeu? Então coitado dos marinheiros. Essa é a segunda trombeta. Isso, agora vamos pra terceira. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora a gente viu os mares sendo atingidos, que era águas salgadas. Aí agora vai ser atingido até os rios de água doce. E as pessoas vão morrer, por causa que vai ficar amarga, vai ficar ruim a água numa terça parte. A água vai ficar de um jeito que as pessoas vão ser contaminadas. Isso mesmo. Com essa água que vão estar bebendo. Porque é água que nós tomamos. É água que usamos durante o dia. E nós vamos ver que vai acontecer isso na terceira trombeta. E mais uma vez ele viu como fosse uma estrela caindo nesses rios. Pode ser também que seja algum meteorito. Tem uma interpretação que eu já vi, que tem pessoas que acreditam que é um míssil nuclear, que a radiação vai bagunçar tudo. Não dá pra afirmar também. Não dá pra afirmar. Só dá pra afirmar que João viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa brilhando que caiu no mar. Sim. Pode ser um meteorito também, porque uma estrela não é. Que a estrela tem estrela que é maior que o planeta. Tem estrela tipo o Sol. O Sol é uma estrela. A Terra fica assim perto. Imagina, se o Sol cair, nem dá tempo de bater na Terra. Só de chegar perto já era. Entendeu? Então João viu alguma coisa brilhante. Ele viu alguma coisa que caiu nos rios. Isso mesmo. Aconteceu isso. Porque ele viu primeiro como se fosse uma montanha. E agora ele viu como se fosse uma estrela. São coisas diferentes, que caem em lugares diferentes, mas que tem grandes situações. E esse daqui, da terceira trombeta, eu vejo como um juízo sobre as fontes de águas potáveis, que é de águas onde nós podemos beber, de água onde podemos fazer comida. E nós pensamos hoje em dia, se falta água, como que nós fica vivendo, né? Imagina água contaminada. Imagina água contaminada. E você vai ver que nós estamos aqui falando das trombetas, falamos sobre o vídeo da Grande Tribulação. E no vídeo da Grande Tribulação você vai ver uma coisa que pessoas só vão poder comprar e vender com um negocinho, né? Com a marca. E agora nós vamos ver o que vai acontecer com a água também.
Mas já deixa nossa crença também, só para o irmão que as pessoas estiverem vendo aqui, vir pro nosso lado, porque eu creio que isso aí é um juízo de Deus contra a humanidade. Mas a Bíblia deixa bem clara que aqueles que são dele não vão sofrer esse juízo. Ou seja, eu creio, um particular meu, eu creio que, como eu acredito que a gente vai estar aqui, né, quando acontecer tudo isso, eu creio que a água vai estar contaminada, mas se eu pertenço a Cristo, eu vou poder beber e não vai acontecer nada. Assim eu creio. Sim. Porque Deus, ele falou que vai nos poupar da ira. Se isso aqui é uma ira contra os ímpios, não vai atingir o povo dele. Não vai. E assim eu creio. Agora vamos para a quarta trombeta. Quer fazer mais algum comentário? Não, agora vamos para a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, olha só, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que há ainda de tocar. Bom, aqui a gente vê que vai ficar as coisas um pouco bagunçadas, vai dar ruim pro sol, vai dar ruim pra lua, vai dar ruim pras estrelas. E isso daí é encaminhando o quadro para que venha Jesus. Porque ele fala que na vinda dele, quando ele chegar na terra, o sol vai se escurecer, a lua não dará mais sua luz. E a gente vê o Pedro depois afirmando isso. Ele fala que as potências dos céus serão abaladas. Sim. Então vai acontecer uma bagunça total, ou seja, interligando as outras. E não vai ter mais tempo, porque o que a gente mede o tempo? Nós mede o tempo com o sol e com a lua, e não vai ter mais sol e lua, vai tudo pro saco. Imagina como é que vai ficar a situação. Meu Deus do céu. Porque as coisas vão ficar complicadas. Trazendo isso, nós vamos ver que a terça parte do sol, da lua, das estrelas vão ser feridas. Vamos ver que tem pessoas que vê pelas estrelas. A lua, ela também ajuda no mar. Imagina se acontecer alguma coisa com a lua, um satélite natural, como que vai ficar o mar? Imagina acontecendo também uma coisa com o sol. Imagina como que vai ficar a temperatura da terra, a temperatura para plantar, para fazer qualquer situação. Vai mudar tudo. O planeta vai entrar em um caos. Nossa, vai ficar estilo Mad Max. Quem já assistiu esse filme vai ver como é que fica lá o cenário. Complicado. Mas tem uma boa notícia, vai melhorar as coisas. Deixa eu ver, o anjo falou que vai melhorar aqui, não foi? Deixa eu ver, o mesmo versículo. Ai, ai, dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de tocar ainda. Então, não vai melhorar. Então vamos ver o que vai acontecer? Vamos continuar. Quinta trombeta. Agora. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu. Uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que fizessem dano à erva da terra. Calma aí, desculpa, irmão, deixa eu ler de novo, versículo 4 do capítulo 9. Foi-lhe dito que não fizesse danos à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirão dele. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas
coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e ruídos das suas asas eram como ruídos de carros, quando muito cavalo correm ao combate. Tinham caudas semelhantes a de escorpiões e arguilhões nas suas caudas, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Meu Deus. E olha só, continuando. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o nome Abaddon, e em grego Apolion. E passando já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Esse é o primeiro ai. Meu Deus. Então a gente vê que uma espécie de... João viu como fosse gafanhoto. Vai cair uma estrela do céu, mais uma coisa brilhante que ele viu. Vai cair na terra, vai fazer um buraco na terra, vai abrir um abismo na terra, vai subir uma fumaça que o sol vai escurecer. Dessa fumaça vai vir esses seres, esses animais, né? A gente não sabe muito bem o que é. Tem várias interpretações para isso. Sim. Mas aqui a gente vê que é muito simbólico da forma que o João viu, que ele viu semelhante a rosto de homens, cabelo igual de mulher, a couraça semelhante a ferro, e a cauda era como escorpiões e tal. Então praticamente a gente não vai poder saber falar o que é. Sim, a não ser que o irmão Wellington saiba. Não. Não vim do futuro. Mas nós vemos que é mais uma coisa terrível, que não veio trazendo morte, né? Mas veio trazendo um sofrimento que vai durar por 5 meses. Isso mesmo. E eles... Por isso que eu tô achando que não pode ser um tipo de gafanhoto normal. Não. Por causa que o gafanhoto, o que ele faz? Ele come a erva. Come as ervas. Esse tá falando que ele não vai comer a erva do campo. Ele vai só ferir os homens que não têm o selo de Deus na testa. Por isso que eu tô falando, vem pro nosso lado. Vem pro nosso lado, porque se você vir pro nosso lado, você vai receber o selo de Deus. E esses seres aqui, esses animais, esses gafanhotos, não sei o que vai ser, eles não vão te atingir. Não, pois é. Depois eu acho que nós temos que fazer até um vídeo trazendo sobre as marcas, né? Porque sobre a marca de Deus, sobre a testa e também sobre a marca da besta, né? Nós vamos estar trazendo um vídeo também falando sobre isso. Mas nós vamos ver que quem tem a marca de Deus na testa não vai ser ferido por esse tipo de gafanhoto que a Bíblia vai estar trazendo, aonde as pessoas elas vão estar sofrendo tanto, passando por uma dificuldade tão grande, uma situação tão angustiante, que elas vão procurar a morte, elas vão atrás da morte para tentar se livrar daquilo que elas estão passando. Passar por essa dificuldade vai ser uma coisa tão grande. Imagina o desespero de tentar se matar e não conseguir para se livrar disso. Mas não vão conseguir. É isso mesmo. Aí também trazem interpretações, né, dessa parte. Tem gente que acredita que o cara vai se jogar do prédio, vai cair, vai se quebrar todo, mas não vai morrer. Vai continuar vivo. Não dá pra afirmar isso, né? Mas aqui no texto tá falando que eles vão querer a morte e a morte vão fugir. Talvez possa ser que ele, com aquela situação que ele tá passando, com aquela dor, porque vai ser complicado. Meu Deus. Parece que ele vai querer que morra, vai querer morrer. Não, porque não morro logo, porque essa dor eu tô passando por muito sofrimento e não vai morrer. Pode ser também dessa forma, vai tentar se matar e não vai conseguir. Como disse nosso irmão Wellington, eu também não vim do futuro, então não sei como é que vai ser. Mas se você não quiser sofrer isso, vem pro nosso lado. Porque se você tiver com a marca, isso aí você não vai ser atingido por esse tipo de gafanhoto demoníaco. Mas se você quiser a marca da besta, se prepara para receber isso. Prepara, porque você vai passar por situações difíceis. Esse é o primeiro ai, que agora, é a quinta trombeta. Agora vamos pro segundo. Sexta trombeta, versículo 13 do capítulo 9. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus.
a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Eita. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi cavalos nesta visão, em que sobre eles cavalgavam, tinham coração de fogo e de jacinto e enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com ele danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem peraí, calma aí, mais uma vez, calma, é que tem tanta coisa aqui que simbólica, sabe, que tem coisa aqui que depois nós vai explicar melhor que é simbolismo e tal, que não é que vai estar um cavalo com fogo soltando por aí, não, isso é simbolismo. Aí nós acaba se perdendo aqui. Vou ler de novo, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Literalmente foram soltos alguns demônios que estavam presos lá no rio Eufrates. Aí tem um tipo de interpretação que crê que esses demônios foram aqueles que se deitaram com as filhas dos homens lá em Gênesis 6, mas tem outra interpretação que acredita que aqueles que se deitaram com as filhas dos homens lá foram a descendência de Sete, e não é o assunto aqui hoje. Mas o assunto é que tem 4 anjos que tá preso lá nesse rio Eufrates. Sim. E o rio Eufrates está secando lá. A gente vê que depois é a passagem para a guerra do Armagedon. E a gente vê que eles foram soltos. E eles mataram a terça parte dos homens. Pega todo ser humano da terra, mais uma vez, e mata a metade, mata uma parte dessas 3. E os outros que sobraram, eles não vão se arrepender ainda. Olha, não, o texto aqui tá claro. O texto aqui tá claro. Eles não vão se arrepender dos seus atos de feitiçarias, de fornicações, de furtos. Eles não vão se arrepender. Vão continuar na mesma coisa. Então tem espaço para se arrepender, mas eles não querem. Eles não vão. Eles simplesmente vão continuar na mesma coisa, no mesmo pecado, na mesma situação. Vendo isso acontecer, vendo a situação que vai estar, pessoas morrendo, a terça parte dos homens. Não, para pessoas aqui que não entendem, os homens, quando é descrito aqui, é todas as pessoas, todas. Homens, mulheres, mas é a terça parte que vai ser morta. Como nosso irmão falou também, simbólico, as coisas que nós estamos lendo aqui, mas nós temos que entender que é a terça parte que vai ser morta. Que nem quando fala simbólico, está falando do fogo, lá dos cavalos e tal, porque nós não sei se a gente vai poder ver esses seres. Eu não sei se a gente vai ver eles. Eu não sei se os homens que vão ser mortos vai ver esses demônios. Eu não sei. Não dá pra nós afirmar que vai ver. Mas o fato é que demônios vai ser solto. 4 que estão presos lá embaixo pelo que eles fizeram de tão grave, que o restante tá solto por aí. Mas esses 4 aqui, de tão perigosos que eles são, Deus deixou eles presos lá até esse dia. Deus vai usar eles pra derramar juízo.
Porque imagine se eles estivessem soltos hoje. Então só naquela época eles vão ser soltos e vão matar uma terça parte dos homens. E somente aqueles que não têm o selo de Deus. Eu creio que é assim também. Mas não dá pra afirmar, não dá pra falar se a gente vai ver ele, se... Não sei, só dá pra ler aqui e ver que vai acontecer isso. Que vai ter essa grande matamento dos homens. As pessoas vão morrer. E o que mais me deixa focado é que eles não vão se arrepender das suas más obras. Isso é um juízo sobre a humanidade rebelde. Para vocês entenderem, isso é um juízo sobre a humanidade rebelde. Aqueles que não têm a marca irão passar por essa situação. Qual marca que é essa? A marca que nós vemos, que é a marca de Cristo, a marca de Deus. Nós seguimos os mandamentos, nós seguimos a palavra de Deus, que tem até o Elton tinha falado de algum tipo de visão sobre certo ponto. Tem uma visão que vai crer que a marca na testa é o segmento da vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu levo a palavra de Deus na minha cabeça, na minha vontade, na vontade de fazer isso. E nós temos que entender isso. Nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que nós temos a marca de Deus sobre a nossa vida? Da mesma forma também como aconteceu ali com Moisés, que fez a marca nos umbrais das portas, por o anjo da morte não entrar naquele lugar. E com sangue de que ele fez? Com sangue de cordeiro. Com sangue de cordeiro. Nós temos que ter a marca do cordeiro sobre a nossa vida, para esse tipo de coisas não acontecer na nossa vida, porque isso vai acontecer. Nós estamos lendo aqui, estamos mostrando para você o que vai acontecer em cada trombeta. E nós temos que entender que para essas coisas das trombetas não chegar na nossa vida, nós temos que estar revestidos, temos que estar marcado com o sangue do cordeiro na nossa vida. Vamos agora para o terceiro ai. E antes de falar, se a gente continuar lendo o capítulo, vai falar sobre duas testemunhas também, que nesse período da tribulação vai estar profetizando, que vai ser até um próximo vídeo que a gente vai estar fazendo. Eu não vou falar, não vou colocar aqui porque nós ainda não. Mas fica aí com a pulga na orelha. A gente vai falar sobre essas duas testemunhas que eles vão ficar pregando lá em Jerusalém nesse período todo. E depois eles vão ser mortos. E depois, quando eles é mortos, no final do capítulo 11, já mostra aqui assim, ó, no versículo, vou ler do versículo 13, que na hora que eles morrem. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. 7.000. E os demais ficaram muitos atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Que segundo ai? Nós já acabou de ler, que foi os demônios. Depois ele relata o que vai estar acontecendo lá com essas duas testemunhas. Aí vem o terceiro ai, que é a 7ª trombeta. Versículo 15 do capítulo 11, que vai dizer assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. Nessa última trombeta aqui,
literalmente tá avisando que o Messias vai chegar. E tem outros versículos, eu acho que não vai dar tempo de falar aqui nesse vídeo, não vai ficar muito longo, mas depois a gente vai fazer um outro vídeo explicando detalhes de o que acontece quando Cristo pisa na terra, porque quando tem um versículo que eu vou colocar aqui, vou colocar aqui depois no final, vou estar colocando o versículo aqui, tem um versículo do cumprimento da profecia, quando fala sobre o João Batista, que fala sobre a voz do que clama em meio ao deserto. Ele fala que vai endireitar as veredas, endireitar o caminho pro Senhor chegar. E a gente vê que vai ter um outro acontecimento literal, por causa que quando as duas testemunhas morrem, causa um grande terremoto que mata 7.000 homens, como a gente leu. Depois, se a gente for ver aqui nessa trombeta que a gente leu, tá narrando que tem terremotos e Jesus vai estar vindo para a terra. Sim. E se a gente for ler na última taça também, que vai relatar também a volta de Cristo, porque para nós não como é que fala? É cronológica? Não é cronológica. É meio que o mesmo evento, sabe? Aí eu não sei como é que vai funcionar lá em cima. Não sei se o anjo vai tocar e o outro vai derramar a taça. Eu não sei como é que funciona, mas pelos acontecimentos parece que não é cronológico. E lá fala de um grande terremoto também, que não foi mais visto os montes. Ou seja, as montanhas, meio que o terremoto foi tão grande que as montanhas afundou, quebrou, não sei o que aconteceu. A terra vai ficar lisa. E lá na profecia do Isaías, do Isaías, que fala de João Batista, literalmente tem um outro cumprimento, porque lá fala também, que eu vou colocar aqui os versículos, tudo, fala que os montes vão ser aplainados para a chegada do Messias. Então, quando tocar a última trombeta, dá a entender que os montes vão ser aplainados, as montanhas vai ficar lisa, para que Jesus venha descer na terra com tudo aplanado. E também a gente vê que quando ele desce na terra, eu acho que é em Zacarias, não lembro, vou pôr o versículo aqui também, vai falar que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, vai abrir no meio, onde o Cristo vai pisar, literalmente vai abrir no meio, e vai acontecer um terremoto para ficar o caminho lisinho pro nosso Salvador descer. Olha só que situação. Essa é a última trombeta, o último ai, que é o terceiro ai, que foi anunciado. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a última trombeta, que vai mostrar Jesus chegando na terra. A última trombeta. Eu fico imaginando, irmão, lá quando ele relata essa vinda dele em Mateus 24, que ele fala que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e aí verão lá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra vão se lamentar. Todo mundo vai ver ele chegando. Todo mundo. E isso vai ser no toque da última trombeta. E aí, pensando dessa forma, todo mundo o verá. E vão se lamentar. É isso que me deixa mais pensativo. Não vão ficar felizes, vão se lamentar. Vão se lamentar. Por quê? Porque não vai ter chance. Pois é. Porque eles viram que a palavra de Deus se cumpriu. Aqueles que não quiseram se arrepender, quando nós lemos com algumas trombetas anteriores, não quiseram se arrepender. Mesmo com muitas pessoas morrendo. Mas quando Cristo voltar e a igreja se transformando no seu corpo de glória, graças a Deus por isso, nós vamos ver que eles vão lamentar. Eles vão ficar tristes por conta disso. Nossa, aqueles crentes doidos tinham razão. Tinha razão, pois é. Mas nós vamos ver que o tempo de Deus é certo. A palavra de Deus vai se cumprir. Nós, como os cristãos, adoradores de Cristo, creio que você também, que esteja nos assistindo, viu na palavra dele que sempre ali no Antigo Testamento tinha uma profecia que ele viria. Ele veio, ele falou que morreria e depois de 3 dias ressuscitaria.
E isso aconteceu, ele morreu e ressuscitou. E a palavra dele também é clara em dizer que ele vai voltar. E agora nós acabamos de ler que na 7ª trombeta acontece terremoto, acontece trovões, todo mundo vai ver, todo mundo vai se ajoelhar, e ele é o Rei dos Reis. Toda língua vai confessar, né? Toda língua vai confessar. Isso, toda língua vai confessar que ele é o único Rei. Nós temos que entender, esperar, confiar. E se nós temos a marca de Cristo, nós vamos passar por todas essas dificuldades que vai estar acontecendo no mundo. E assista o vídeo também da Grande Tribulação. A igreja vai ter um papel fundamental. E aqui a mensagem dessa última trombeta é: a vitória final é de Cristo. Por isso que eu falo, vem pro nosso lado. Vem pro nosso lado. Porque a grande tribulação, as taças, as trombetas, vai acontecer. Como o irmão falou, nós não sabemos como que vai acontecer, mas nós cremos que se nós pegarmos e colocar, nós até podemos fazer algum vídeo assim, não sei, fazer por exemplo 3 e depois fazer 4, contando sobre as 3 trombetas e as 3 taças. Depois, isso, nós vamos fazer assim. Fazer um vídeo primeiro, assim. Nós vai fazer esse, depois a gente vamos fazer só da taças, depois só dos selos. Aí depois a gente vai interligar os 3. Isso, aí nós vamos interligar. A gente vai estar avisando. Aí nós vamos postar aqui também para vocês analisar juntamente conosco. Não para nós colocar e falar isso é o que nós queremos e ponto, acabou, não. Para nós mostrarmos que esse é o nosso ponto de vista, analisando o texto com cautela, e nós vamos estar trazendo aqui para vocês analisarem juntamente conosco. Se você crer também de outra forma, também já comenta aqui. Isso. Mas a 7ª trombeta é isso: a vitória final é de Cristo, a consumação do plano de Deus sobre tudo. E até, por exemplo, o que todo olho verá, nós estamos vendo que a internet facilita muito isso, né? É isso mesmo. O que nós podemos postar aqui, uma pessoa do outro lado do mundo, ela pode ver. Imagina quando o Cristo estiver vindo. E também tem outro detalhe, que é o que eu acho mais grandioso. Qual? Porque Jesus fala que vão ver ele no céu vindo com poder e grande glória. Sim. Beleza, a gente leu trombetas aqui, na taça vai estar deixando um pouco mais detalhado, que vez após vez as potências do céu vão sendo abaladas. Sim. Estrela perdendo brilho, sol sem dar brilho, lua sem dar brilho. Ou seja, quando Jesus aparecer no céu, a glória dele, o brilho dele vai iluminar o planeta inteiro. É assim que eu creio. Sim. Então, mesmo se o cara não estiver olhando no celular, ele vai olhar pro céu e vai ver o brilho. Que brilho algo é esse? Diferente. Que brilho é esse? De uma forma ou de outra, todo mundo vai ver. Porque o sol já era, escureceu. A lua também não tá dando brilho. Estrelas, cadê as estrelas? E de onde tá vendo esse brilho? Vai ser o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis voltando. Senhores. Glória a Deus. Isso. Nós cremos nisso. Nós cremos na palavra dele. E hoje nós trouxemos aqui um vídeo detalhado, mostrando que cada trombeta acontece, mostrando a luz das escrituras. E aqui, como nós trouxemos esse tema que nós escolhemos de estar trazendo, é da escatologia, as coisas que ainda estão por vir. E o que muitas vezes, não vou falar todos, até eu estava conversando um pouco antes de começar o vídeo, que não são todos, mas infelizmente é a maioria, que não estão pregando a volta de Cristo, não estão anunciando que Cristo vai voltar. Infelizmente não são todos, mas tem uma minoria ali que é cristão, que prega a palavra, que mostra que Jesus está voltando. E nós estamos aqui também nessa função. Cristo, ele voltará, e nós temos que estar firmados a ele. Nós temos que entender que o nosso papel é fundamental, é trazer as pessoas para Cristo. Nós temos que pregar a palavra dele, e se ele, como nós cremos, veio
com profecias falando que ele viria, e tem profecias mostrando que ele voltará, nós temos que levar o evangelho. Porque nesse momento tem pessoas também morrendo sem se arrepender. Tem pessoas indo para o inferno sem ter alguém que pregue, sem ter alguém que busque. E o papel da igreja é esse. Nós temos que despertar. Porque o que eu quero trazer também é que ali naquela parábola onde nós estávamos conversando, sobre a parábola das virgens, sobre o azeite, todas elas dormiram. Todas. E quando o noivo está voltando, elas acordam, mas só entra quem está com azeite. Será que hoje eu, Ailton, ou você que está nos assistindo, tá acordado? Tá com azeite? Se tá dormindo, pelo menos tem azeite. Se tá dormindo, você tá com pelo menos azeite armazenado. Nós temos que entender que nós temos que despertar. O momento é agora. Tem pessoas partindo, tem pessoas precisando. E o que nós estamos fazendo? Então, nós trouxemos aqui o que vai acontecer nas 7 trombetas. As coisas que vão acontecer, ainda não aconteceram. E enquanto Cristo não volta, a igreja, eu, o Ailton, que estamos aqui na mesma fé, que criamos esse canal para levar a palavra de Deus, à luz das Escrituras, verdadeiramente, estamos aqui para mostrar e para convocar a você, a igreja, se coloque na posição e leve a palavra de Deus, para que pessoas possam se arrepender e reconhecer, assim como nós, que a palavra nos alcançou e hoje nós estamos aqui pregando o evangelho, que Deus ele salva, que Deus ele muda e que nós temos que buscar a marca, buscar o azeite para a nossa vida, para passar por tudo que ainda vai acontecer, mas permaneça fiel a Cristo a todo tempo. É isso aí. Vem pro nosso lado. Vem pro nosso lado. Mais uma vez aí quero agradecer para você que ficou até o fim. Curte, deixe seu comentário, compartilha. Comenta aí se você não concordou, comenta se você concordou, deixa sua opinião, interage conosco, porque dá um trabalhinho fazer tudo isso aqui, mas vai vir mais conteúdo, mais e mais, para honra e glória do nosso Deus. Sim. E mais detalhados. É isso aí, quero agradecer e encerro minha fala. Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui. Se inscreva. E como eu falei, igreja, acorda. Se você tem até vergonha de evangelizar uma pessoa na rua, entrega um panfletinho. Se tem vergonha ainda, ó o vídeo aqui, entra no nosso canal, compartilha a palavra de Deus com as pessoas que estão no seu Facebook, nos seus contatos, no Instagram. Tem TikTok, tem várias redes que você consegue compartilhar a palavra de Deus. Se você tem vergonha de falar, gravar um vídeo, eu convido a você, entre no nosso canal, que sempre vai ter uma palavra de Deus para sua vida. É isso aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até. Falou.